Então, eu sempre acreditei que eu podia salvar o mundo, e eu acredito até hoje. Então, tem uma história muito bacana de quando eu era criança, adolescente, a partir dos 7 anos, fui criada na roça e tudo, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, quando eu venho para a cidade, esse mundo da cidade, de carro, de barulho, eu vou trabalhar com a minha mãe, com a minha tia numa residência. A gente trabalhava mesmo serviços domésticos, né? Eu olhava criança, limpava a casa. E só que assim, o caminho, a trajetória para chegar no trabalho, como a gente não tinha muitas condições para poder pegar um transporte, não tinha nenhum transporte próprio, a gente ia a pé. Então era um caminho muito grande a pé, até que depois a gente conseguiu comprar uma bicicleta velha. E aí conseguiu ir de bicicleta. E eu via muito lixo na rua. E aquilo me incomodava muito. E tinha uma história do passarinho que viu um mato, né, a floresta pegando fogo, e ele ia com o biquinho e jogava aquela aguinha, aquela gotinha de água e perguntar para ele: nossa, por que você não. Por que você está fazendo isso? Não vai resolver. E ele falou: estou fazendo a minha parte. E igual aquele passarinho, eu falei: gente, eu preciso fazer a minha parte. Eu via tanto lixo na rua e aquilo me doía. Porque uma cidade tão bonita, com tanto lixo. Então eu fiz um propósito, eu comecei primeiro a pegar pelo menos um lixo e colocar na lixeira. Só que chegou um tempo que eu falei: nossa, eu preciso fazer mais. E aí eu comecei de casa, eu já pegava uma sacola e aí eu ia colocando aqui pelo menos um pouco daquele lixo e depois eu jogava na lixeira. E aí até assim minha mãe, minha tia falava assim: nossa, por que você está fazendo isso? Eu falei: porque eu vou mudar o mundo. Eu estou fazendo a minha parte. E isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Desde quando eu era criança, essa mudança de mudar, de fazer alguma coisa diferente para o mundo, para as pessoas, não só para mim, era algo que para mim batia muito. E uma outra situação também que teve é que aí realmente começou a minha mudança de vida a partir daquele momento. Aí a gente já tinha uma bicicleta velha para poder ir, eu estava na garupa, minha tia dirigindo, e eu peguei e vi um outdoor, curso de atendimento ao cliente, mude a sua vida, esse curso vai transformar a sua carreira, era algo relacionado assim. E eu li, e aquilo, eu era como se fosse uma esponja, né? Aquilo que eu lia e que eu colocava muita ênfase, eu acreditava muito. Quando eu li Transforme a Sua Vida, eu falei: gente, eu vou fazer esse curso. Só que esse curso, ele pegava o meu horário de aula, e eu já trabalhava durante todo o dia, por mais que eu era bem jovem, mas já trabalhava, e à noite eu estudava. E o curso era à noite, bem na hora da escola. E aí já fiz as contas. Bom, se eu parar a aula, mas depois eu pego um supletivo, e aí eu não perco o ano, porque eu não queria ficar atrasada também. Então eu tinha essa preocupação de não me atrasar no ano. E assim eu fiz. Cheguei na minha casa e falei para minha mãe: mãe, vou fazer um curso que vai mudar a minha vida. E eu tinha muitas essas frases, eu tenho até hoje umas frases de impacto que eu falo e eu acredito de verdade. E minha mãe falou assim: quê? Falei: eu vou fazer um curso, esse curso vai mudar a minha vida e confia. Só que assim, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu vou ter que ficar um tempo ali sem eu conseguir ajudar tanto aqui em casa, porque eu vou precisar investir. Mãe, o curso é caro e me ajuda. Minha mãe falou: bom, então, se é isso que você acredita, então vai. E assim eu fiz. Comecei a fazer esse curso de atendimento ao cliente. Gente, eu me sentia uma pessoa tão importante, porque assim, imagina, por mais que o meu trabalho era um trabalho muito digno, né? Não é indigno. Minha mãe sustentou a nossa casa, minha família inteira sustentou com trabalhos domésticos. Mas eu sentia que eu podia mais, eu queria mais, eu queria mais. E só que do jeito que eu estava, eu ficava muito limitada. Então eu via aquelas mulheres lindas andando com aqueles blazers e elas eram secretárias. Então eu falei assim: meu sonho é ser secretária. Então eu entrei para fazer esse atendimento, esse curso de atendimento, para eu conseguir uma vaga de secretária, que era o meu sonho ser secretária. Aí tá, comecei a fazer o curso. E conheci muitas pessoas, mas eu tinha uma sede com aquele curso tão grande que vocês não têm noção. E tem uma história que contaram no curso, que era a história da vaca. Não sei se vocês já ouviram a história da vaca. Que é assim, tinha um produtor rural que o cara passou e viu, eles moravam numa fazenda de muita pobreza, muita pobreza. E aí ele foi conversar com o dono da fazenda e ele falou assim: olha, aqui o nosso único sustento é essa vaca. E daqui a gente tira o leite, daqui a gente tira tudo. Essa vaca é tudo para nós. E o que esse cara fez? Antes dele ir embora, ele jogou a vaca do precipício, matou a vaca.
e foi embora. Passado muitos anos, ele passa de novo nessa fazenda e vê a fazenda transformada, maravilhosa, uma estrutura impecável. Ele fala, nossa, coitado daquele povo, deve ter morrido. E aí a fazenda foi vendida e agora tem outros donos, vou lá. Chega, são as mesmas pessoas. E aí ele fala, nossa, o que aconteceu? Ele falou, você sabe aquela vaca? Então você acredita que aquela vaca morreu? Caiu no precipício, aí a gente precisou resolver, a gente precisou criar alternativa. E eu escutei essa história, e aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou deixar minha vaca morrer. Eu falei, eu vou caçar alternativa antes da minha vaca morrer, não vou deixar essa vaca morrer. E aí isso é uma história muito engraçada, porque até então, depois uma pessoa, eu contando essa história, falou assim, Cádio, mas ó você querendo se apegar à vaca. Eu falei, não, mas eu posso crescer sem matar minha vaca. Não vou, a vaca é a minha segurança. E aí, conversando e tudo, e uma pessoa que estava fazendo o curso falou: olha, tem uma vaga na minha empresa, na empresa que eu gostei tanto do seu jeito, me faz o seu currículo que eu vou levar na empresa. E o que eu vou colocar nesse currículo? Eu só tinha trabalhado na roça, tinha sido doméstica, babá. O que eu ia pôr no currículo, né? Falei, bom, vou colocar o que eu tenho, o nada que eu tenho. Coloquei lá, né, que eu já tinha trabalhado, né, não era um nada, mas para a questão administrativa, não tinha congruência, e ele mandou o currículo, e eu fiz a entrevista e eu passei. E aí eu falei, até hoje eu não esqueço que se eu não tivesse feito esse curso de atendimento ao cliente, eu não tinha passado. E o que acontece? Ganhei um uniforme, que era um blazer verde, era uma calça verde, uma blusa branca e um blazer verde, que os funcionários, todo mundo reclamava e achava ele horrível. Quando foram me entregar o meu uniforme, aqui, ó, e eu ouvi as meninas no trabalho, eu falava, gente, elas usam blazer, que uniforme lindo, eu vou usar esse uniforme. E me entregaram assim, toma seu uniforme. Nossa, uniforme é horroroso. E eu falei, eu acho ele tão lindo. E aí o primeiro dia de trabalho, eu lembro que eu tomei banho, perfumei, fui com aquele uniforme sentindo a melhor pessoa do mundo. Eu trabalhei nessa empresa uns poucos meses, porque eu fico muito emocionada, porque eu trabalhando lá, era uma empresa simples, uma empresa que abriu as portas para mim. Eu trabalhei poucos meses, acho que já foi, se eu não me engano, acho que eu fiquei acho que uns 6 meses só lá. Em poucos meses eu já fui promovida a coordenadora da unidade, porque eu tinha um amor tão grande naquela escola. Eu era secretária escolar, que eu limpava as paredes. A minha secretaria era a secretaria mais limpa que tinha. Eu tinha um amor pelos meus clientes, pelos alunos, pelos professores. E por que eu falo que mudou? Porque eu estava trabalhando, eu era praticamente a gerente da unidade, e um dia estou lá trabalhando, e veio uma pessoa, fez a matrícula comigo, só que depois ele teve uma intercorrência, ele precisou cancelar. Cara, vou precisar cancelar. E eu atendi ele com bem, não fiz pressão, porque geralmente as pessoas não gostam do cancelamento. Falei, não, tá tudo bem, a gente vai cancelar, desejo sucesso aí na sua trajetória. E aí ele pega e fala para mim assim, nossa, muito obrigada, eu amei seu atendimento. O que você precisar de nós da Coca-Cola, eu tô à sua disposição. Eu falei, eu preciso de um trabalho. Uai, como assim? Você está trabalhando, você é aqui gerente da unidade, tudo tá bem. Falei assim, eu amo essa empresa, mas assim, eu tenho certeza que na Coca-Cola eu vou ter tantas oportunidades, eu tenho oportunidade de crescer, eu vou ter uma empresa grande, uma multinacional. Então eu amo aqui, mas eu gostaria de ter dessa oportunidade. E aí ele vai, olha, é difícil passar no processo seletivo da Coca-Cola. E aí ele vai, leva meu currículo e entrega lá. E aí lá tinha que ter datilografia, digitação, tinha que ter um monte de coisa. Eu coloquei tudo que eu tinha e passei na entrevista e consegui a vaga. E entrei, fui trabalhar na Coca-Cola. Trabalhei na Coca-Cola, subi de cargo umas 5 vezes, cresci muito na Coca-Cola. Foi pela Coca-Cola que eu fui a primeira pessoa da minha família que fiz faculdade, porque ninguém tinha feito faculdade. Fui tirar minha carteira, aí foi aonde minha vida fez assim, ó. E a minha mãe, todo mundo fala, minha filha trabalha na Coca-Cola. Onde sua filha trabalha? Na Coca-Cola. E aí eu fui o orgulho da minha casa, aí eu venci, aí eu fui o orgulho da minha família. Então,
o poder que a palavra tem. Se você olhar para alguma coisa e falar assim, isso aqui vai transformar a minha vida, vou mudar de vida, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, porque até então era um curso que não me garantia sucesso algum. Você pode fazer vários cursos na sua vida, eu tenho uma infinidade de cursos que eu fiz, mas pode contar nos meus dedos, talvez, aqueles que realmente transformaram a minha vida. Talvez o que transformou a minha vida foi a ênfase que eu dei de falar realmente, isso aqui vai me transformar.